Boa noite, está começando novamente o programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica apontam, de acordo com o último dado levantado em 2018, que cerca de 1,5 milhão de cirurgias plásticas são feitas no Brasil por ano. A estimativa foi que em 2023, ainda não foram fechados os dados, cerca de 2 milhões de cirurgias plásticas seriam realizadas. A sociedade também aponta que o Brasil ocupa a segunda colocação no mundo em número de cirurgias plásticas realizadas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Mas há uma intersecção entre a cirurgia plástica na saúde e estética. E sobre esse tema, cirurgia plástica, saúde e beleza, nós vamos falar aqui com o médico cirurgião plástico, Dr. Hander Moura. Boa noite, doutor. Obrigado pela sua participação. Boa noite, é um prazer, estar aqui com vocês e obrigado aí pelo convite, um tema interessante, um tema que a gente adora e aborda todos os dias e vai ser interessante estar aqui participando e esclarecendo dúvidas, informando a população. Obrigado, doutor. Agradeço o senhor pela oportunidade de a gente bater esse papo, dedicar um pouquinho do seu tempo para orientar e informar quem está nos assistindo. A gente sabe que médico cirurgião sempre tem uma agenda muito cheia, muito extensa, mas é importante também apresentar um pouco disso para poder dar segurança para quem tem essa intenção de fazer uma cirurgia e quem busca o conhecimento sobre o resultado prático de uma cirurgia plástica. Mas antes de a gente aprofundar no nosso bate-papo, te apresentar um pouquinho para quem ainda não conhece o seu trabalho. Dr. Hander Moura é cirurgião plástico, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, graduado em Medicina pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, especialista em cirurgia geral e cirurgia plástica pelo Hospital Federal de Andaraí, também no Rio de Janeiro. Atua na área de cirurgia de contorno corporal, é isso mesmo? Isso mesmo, correto. Cirurgia plástica, temos aí, se o senhor me corrija se eu estiver errado, ou se tiver mais outros tipos de cirurgia plástica ou finalidades dela, nós temos a reparadora, reconstrutiva e a de estética, é isso? Isso, exato. Quais são esses dois tipos, o que elas atuam definitivamente, a relação delas e as diferenças das duas, doutor? Certo, correto. Então, cirurgia plástica, como você mencionou, ela aborda duas áreas diferentes, sendo dividida em cirurgia reparadora, em que a gente atua na área de em várias situações, como por exemplo traumas, quando o paciente, por exemplo, sofre algum acidente, perde alguma parte do corpo e precisa da cirurgia plástica atuar aí para ajudar na reconstrução, na melhoria da qualidade de vida desse paciente. Outra situação, as pacientes mulheres que passam pelo evento, pela intercorrência de um câncer de mama, precisam fazer uma retirada de parte ou totalmente dessa mama. Então a gente entra com a parte da cirurgia reconstrutora da mama, por exemplo, Outras situações, pacientes queimados, que passam por um acidente e tem que entrar aí com a cirurgia plástica para atuar e devolver um pouco da qualidade de vida e também uma melhoria estética, Então a cirurgia reparadora, ela atua devolvendo ao paciente que perdeu uma dignidade, digamos assim, social, de convívio, de contato, devolve esse contato e restabelece esse paciente, reabilita ele para a convivência normal com as pessoas. A cirurgia estética, ela pega uma pessoa que está aqui no seu dia a dia, que quer muitas vezes melhorar, ela não se sente bem com alguma coisa no seu corpo, seja no rosto ou corporalmente falando, então a cirurgia estética vai trabalhar também nessa área, melhorando a saúde também, porque cirurgia estética não deixa também de ser saúde, já que a saúde mental faz parte do componente saúde de uma forma global quando a gente fala de saúde, Não só a ausência de doenças, mas também um componente de saúde mental, sentir-se bem, autoestima, tudo isso fala muito a favor da cirurgia estética e a gente atua também nessa área. O que a gente pode então dizer que o que há de comum entre os dois tipos de cirurgia estética e a reconstrutiva é o bem-estar, a autoestima. Sim.
As duas, os resultados delas, ou a busca do paciente pode ser focado na busca pela sua autoestima. Exatamente, né? A autoestima é uma questão muito individual, né? Por exemplo, algo que incomoda você no seu corpo, eu posso estar olhando e para mim tá tudo bem, mas para que você vai fazer essa cirurgia, né? Mas é algo que mexe com você, né? Você olha, você não se sente bem, não sente-se às vezes até autoconfiante, né? Devido àquela situação, àquela imperfeição que você nota no seu corpo. Então isso é muito importante quando a gente pontua algo, né, na pessoa do lado, né? Seja o marido com a esposa ou vice-versa, ou alguém de seu convívio familiar, algum amigo, né? É muito importante pontuar isso. A gente precisa estabelecer limites. O paciente ele precisa, uma vez que ele não se sinta confortável, isso falando de cirurgia estética, ele passar por uma avaliação de um profissional, um cirurgião plástico, para assim ele fazer uma avaliação objetiva daquilo que ele não está gostando no seu corpo e ver se isso tem uma detecção também objetiva por parte do profissional, porque às vezes o paciente está tudo bem realmente com ele, mas na sua mente ele não se sente bem. Então pode ser algum aspecto psicológico e até um problema de dismorfismo corporal, quando a pessoa se vê de uma forma totalmente diferente daquilo que ele realmente é. Já é um distúrbio de imagem que pega também para o lado mais da psicologia, da psiquiatria, mas que precisa ser detectado. Então o cirurgião plástico ele atua nessa parte objetiva, mas a gente também tem muito essa parte, abordagem psicológica do paciente, é super importante porque a autoimagem passa por isso também. Cirurgia reparadora, mesma questão, né? A autoestima, ela foi muitas vezes roubada desse paciente por alguma intercorrência, algum evento que ele sofreu aí durante a sua vida, seja uma malformação até mesmo de nascença ou algum acidente, intercorrência como o que a gente citou. Então a cirurgia plástica vai devolver para esse paciente um convívio, né, social, uma autoestima que ele perdeu aí com essa situação. Essa aqui estava entre até a próxima pergunta que eu iria te fazer, a motivação pelo qual um paciente pode buscar uma cirurgia reparadora ou uma cirurgia plástica de estética, mas pela sua avaliação, assim, o seu ponto de vista quanto aos pacientes que o senhor atende ao longo desses anos. Há uma pressão social sobre as pessoas nesse aspecto? Claro que é muito individualizado a questão do que incomoda, como o senhor já usou como exemplo. Mas a mídia ou o convívio social, o enquadramento social daquela pessoa pode influenciar para que ela possa buscar uma cirurgia? Sim, correto. Padrões estéticos a gente precisa pontuar que sempre existiram, né? Afinal, a beleza também é um dos poderes, né, que exercem influência na sociedade, né? Isso aí não é novidade, a gente não precisa ir muito longe. Se você for analisar, existem pesquisas que comprovam que a beleza ela exerce um papel fundamental em pessoas. Isso é buscado justamente por essa influência. A influência política, a influência econômica, a influência do conhecimento, né? O poder da sabedoria. E a beleza também, ela influencia, né? E ela é buscada por muitas pessoas. O padrão da beleza ele é alterado com o decorrer dos tempos, com o decorrer da história. E sim, muitas vezes as pessoas podem passar por uma certa pressão social no sentido da beleza ou de uma busca de um padrão estético, mas isso é importante a gente destacar, né? A questão estética, você não deve sofrer uma pressão externa, né, em relação ao seu corpo, aquilo que incomoda você, porque esse incômodo ou essa motivação ela deve ser individual, ela deve partir de você, né? O paciente, eu sempre falo isso, a sua beleza ela é particular e individual. Claro que a gente faz uma avaliação objetiva, mas isso deve partir de você. A motivação para buscar a realização de uma cirurgia deve partir do que incomoda você e não do que alguém acha que você deve fazer ou melhorar isso e aquilo, né? Porque torna-se uma coisa ruim, negativa, uma pressão externa e não algo, uma motivação interna que é o essencial e super importante na busca desse tipo de cirurgia. E é algo que a gente acaba vendo ocorrer com frequência, né? Sim. Às vezes a busca pela aceitação do meio
e a influência de pessoas levam os pacientes a ir buscando cada vez mais. Sim. Por vezes não encontram o profissional adequado, não buscam conhecer quem é o profissional adequado e enfrentam aí situações complicadas, até de perda da vida, né? Algo que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre a busca do profissional. Eu quero, inclusive, escutar o seu ponto de vista sobre isso e para que a gente possa orientar quem está nos assistindo a entender e a buscar um profissional adequado, saber como escolher e que forma que a pessoa pode estar resguardada e em segurança a fazer um procedimento cirúrgico. O tipo de cirurgia que o senhor faz, o senhor realiza habitualmente, ela é reparadora ou é de estética? Ou o senhor trabalha com os dois tipos de cirurgia? Certo. Hoje a minha formação foi baseada nos dois pilares, né, da cirurgia plástica. Tanto cirurgia plástica reparadora, a gente atuava muito com reconstrução de mama, pacientes que tinham às vezes algumas malformações, pacientes queimados também, cheguei a trabalhar no centro de tratamento de queimados, e também nessa parte estética que também é super importante, né? Hoje eu atuo, talvez como a maioria dos cirurgiões plásticos, um foco maior na cirurgia estética, porém, eventualmente a gente participa também de cirurgias reparadoras, pacientes pós-bariátricos, né, que é super importante. Eu acabei não mencionando o paciente que passa por uma cirurgia bariátrica ou aquele paciente que emagrece de pele, né? Exato, paciente que emagrece bastante, então seu corpo modifica muito, né? Ele fica magro, porém com muitas sobras de pele em várias regiões do corpo, e a cirurgia plástica é super importante para devolver para esse paciente a autoestima, uma autoconfiança. A gente realiza bastante também esse tipo de cirurgia. E você está falando, estou até recordando de alguns casos, algumas pessoas até que eu conheço, não também só o estético também do cirurgião, do paciente bariátrico, né? Parece que a quantidade de pele ela sobrepõe e dá uma sudorese maior, não é isso? Naquela região. Causa mal-estar, causa desconforto, né? E é o que eu falei, essa questão da autoestima, que está muito relacionada à busca pela cirurgia, é importante, né? Por exemplo, a pessoa tinha um problema de obesidade, né? Isso já ocasionava desconfortos, problemas de saúde, né? Distúrbios nas articulações, muitos pacientes sofriam de pressão alta, diabetes. Faz esse emagrecimento ou por si só ou por cirurgia bariátrica, e tudo bem, ele ganha saúde, ele melhora desses problemas de saúde que ele tinha, porém ele passa o que? A sofrer de um problema, né, de mal-estar e desconforto também, que limita muitas vezes a interação dele social, uma simples ida à praia, colocar um biquíni, o paciente ele fica desconfortável, né, ele não se sente bem, ele não faz esse tipo de coisa que pra gente às vezes é uma coisa super natural, porque ele não se sente bem, né, não gosta daquilo que vê no espelho, então ele busca, né, a cirurgia para ajudá-lo. E o que você citou, sobras de pele, o paciente muitas vezes tem aquele abdômen avental, né, a pele fica ali friccionando, fica umidificando a região, propiciando também infecções fúngicas, dentre outros problemas, além do desconforto que eu citei aqui. Então a cirurgia vai ajudar esse paciente, devolver ele, né, para esse convívio social, para uma vida social que é tão importante para a gente, né, e melhorar a questão também mental, a questão de autoconfiança, dar empoderamento para esse paciente, para ele ver que ele passou por um processo difícil, que foi o emagrecimento, né? Precisa de abstinência de várias questões, abrir mão de muita coisa, muita determinação e garra, e a cirurgia plástica vai ser o complemento de toda uma luta que esse paciente viveu ao longo desse processo. É interessante demais, doutor, antes de eu trazer isso, porque a gente quebra o estigma de que a cirurgia plástica é apenas um excesso de vaidade, né? Sim. A gente traz a necessidade para a saúde do paciente. Sim, cada vez mais a gente ressalta essa importância da cirurgia plástica, da estética também em si, sempre tirando, né, como eu falei, os excessos, né? A gente precisa, na verdade, ponderar e equilibrar a situação, né? Tirar todo o excesso, tirar aquele algo que não precisa, né? Porque muitas vezes precisa de um profissional bom e equilibrado também para falar não,
né? E às vezes essa pessoa que tem uma busca desenfreada por cirurgia, mesmo de uma forma desnecessária, ela precisa passar na mão de um profissional, né, experiente e maduro o suficiente para falar para ela: você não precisa de cirurgia, né? Você precisa de ajuda de outro profissional, ou de um psicólogo, ou mesmo um tratamento auxiliar, mas não passar por uma cirurgia que vai expor ela a algum risco desnecessário. Então tudo isso é importante a gente ressaltar, né? Não só o paciente buscar a cirurgia, mas também onde procurar, né? Com quem. Isso é importante, porque dependendo do que ele faça, ou com quem ele fale, né, essa abordagem pode ser de uma forma diferente. Eu quero até aprofundar um pouquinho nesse ponto. Inclusive, deixa eu de repente trazer algum relato aqui pra gente. É comum aparecer pacientes no seu consultório para fazer uma cirurgia e o senhor avaliar e ver que aquela cirurgia está sendo excessiva para a necessidade, apesar de a pessoa falar: eu quero fazer isso, mas que dali pode trazer pode ser mais prejudicial o resultado dela posterior, o risco daquela cirurgia pode ser maior ao resultado que ela espera. Isso acontece com uma certa frequência, e como é que o senhor reage, como é que o senhor lida com o seu paciente nesse caso? Sim, o percentual, na verdade, que acontece isso não é tão grande, né? Mas eventualmente chegam pacientes, né? Recentemente teve mesmo no meu consultório uma paciente na faixa dos 50 anos, que ela já havia passado por outras consultas e ela veio interessada numa cirurgia de contorno corporal, numa cirurgia de abdominoplastia, tinha excessos de pele também que a incomodavam, a questão, com o passar da idade, ela passou a incomodar a questão da região abdominal. Só que conversando com ela, fazendo uma avaliação adequada, né, investigando um pouco mais o histórico pessoal e médico dessa paciente, detectado que ela tinha alguns problemas de saúde, pressão alta, diabetes, já tinha um histórico aí de um probleminha cardíaco. Então, nessa situação, a gente prefere, na verdade, a prioridade, na verdade, o foco ali é a saúde da paciente. Eu falei para ela: olha, por hora a gente não vai indicar nenhuma cirurgia para você. Você precisa, na verdade, buscar um profissional, né, um cardiologista, você vai procurar um endócrino, né, e fazer um controle, uma regulação desses probleminhas aí, para a gente depois, num segundo tempo, caso você tenha liberação, estejam todos esses probleminhas controlados e liberando você para uma cirurgia desse porte, sim, a gente vai fazer o seu procedimento. Então, eventualmente, acontecem casos assim, e que muitas vezes, dependendo do profissional, às vezes até pode ser indicada a cirurgia. Então isso é muito importante, o paciente ter esse cuidado e procurar também profissionais sérios, né? Porque tem gente de todo jeito na cirurgia plástica, não é diferente, como também outros profissionais por aí. A área da estética está muito aberta, esse campo, então tem muito profissional atuando na área da estética e a gente precisa ter um foco na segurança. Importantíssimo você colocar esse ponto. Tem avaliação de todo um quadro de saúde do paciente antes da indicação da cirurgia, né? Não é apenas pela estética, mas sim, a preservação. A gente faz uma avaliação do paciente, solicita vários exames, né? Dentre eles um exame cardiológico, o paciente passa com um cardiologista, checa todos esses exames. Às vezes tem ali alguma pequena alteração, uma anemia, uma coisa discreta que você consiga corrigir antes da cirurgia e não vai afetar em nada a realização da mesma. Mas tem algumas outras situações, como por exemplo, você detecta, como eu falei aqui, né, o problema de autoimagem. Se você vê que a expectativa do paciente está irreal, se você detecta que esse paciente tem algum probleminha ali ou pode ter alguma situação que precisa ser avaliado com outro especialista, com outro profissional, então você vai pedir para que ele faça uma avaliação adequada, passe por uma avaliação criteriosa e tenha a liberação ou não, né? Então o nosso foco, como eu falei, antes de focar na cirurgia, você tem que enxergar o paciente como um todo, né? A cirurgia plástica, ela é uma especialidade da medicina. Então a gente, antes de ser cirurgião plástico, nós somos médicos, então nosso foco primeiro é o paciente, depois a gente vai focar na questão estética. Bacana. E, inclusive, a gente está já no bate-papo aqui sobre os riscos e prevenções quanto a essa cirurgia. Até porque toda cirurgia ela tem o seu risco, que é inerente de cada uma delas, né? Tá intrínseco aí. Como que pode ser prevenido os riscos ou minimizados?
tanto pelo o profissional que acompanha e o paciente. O que deve ser feito para minimizar os riscos de uma cirurgia plástica? Certo, como você ressaltou aqui, né? Toda cirurgia e a cirurgia plástica não é diferente, existem riscos inerentes ao procedimento cirúrgico, à cirurgia em si, ao procedimento anestésico, né? Como melhorar ou minimizar esses riscos, né? Que é o que a gente consegue fazer, orientar primeiro o paciente, né? Antes de buscar qualquer tipo de cirurgia, busque cuidar de sua saúde, né? De uma forma global, praticar exercícios, beber muita água, se alimentar bem, dormir bem, tudo isso são coisas que de uma forma geral vão ajudar a você melhorar a sua saúde como um todo. Outra questão, o paciente cuidar da sua saúde, se ele tem, por exemplo, algum problema, ele fazer esse controle adequado, né? Tem pacientes que, por exemplo, já me deparei várias vezes no consultório, sou hipertenso, mas melhorou a pressão, eu parei de tomar, suspende medicação por uso por vontade própria, não faz uma visita regular com o médico justamente para fazer esse check-up, que é super importante. Então, o paciente cuidando da sua saúde, cuidando dos seus problemas de saúde de uma forma séria, enfrentar a saúde como uma coisa importante, porque nessa vida aqui o que a gente mais tem de mais importante é a saúde, né? Pega uma pessoa que tem todo o dinheiro do mundo, tira a saúde dessa pessoa, ele não vai conseguir desfrutar de dinheiro algum, não vai conseguir desfrutar da sua família, que é um bem super importante. Então a saúde é super importante para todos nós. No que diz respeito ao cirurgião plástico, ele vai minimizar os riscos fazendo uma avaliação adequada do paciente, solicitando esses exames que são importantes para atestar, né, a saúde desse paciente, a liberação para fazer aquela cirurgia, passar por um procedimento anestésico, né? Esse paciente passar por uma avaliação multiprofissional que engloba outros profissionais, no caso de quem tem pressão alta, outras situações. Então, o foco na segurança do profissional é super importante. O profissional está sempre se habilitando através de cursos, congressos, buscando cada vez mais aprimorar, buscar técnicas novas, mas sempre com o foco de melhorar tecnicamente para entregar o melhor para o paciente. Outra questão super importante é o profissional ser bem dedicado naquela área que ele está atuando e também atuar em estruturas hospitalares, em clínicas que ofereçam o suporte para aquele procedimento. Isso é super importante, tá? A gente ressaltar que várias situações ocorrem também em estruturas que não oferecem o suporte, né? Você tem que pensar numa cirurgia quando tudo dá certo, o que é a maioria, graças a Deus, né? As intercorrências é a minoria dos casos, mas se acontecer alguma intercorrência, eu vou ter uma estrutura, eu vou ter ali um profissional habilitado que vai me auxiliar numa situação dessa. Então isso tem que ser levado em consideração também, né, para o paciente, para diminuir assim os riscos e aumentar, né, a chance de ter aí um êxito não só no quesito segurança, como também no quesito resultado da sua cirurgia. Muito bom. Deixa eu dar só um recadinho aqui para você. Primeiro recado é para você, advogado que nos assiste. Tem dificuldade de comunicação com seu cliente que fica ligando todo dia no escritório. Doutor, como está o andamento do meu processo? Existe um aplicativo que soluciona esse problema, é o app do advogado. Essa plataforma, ela notifica no celular do seu cliente o andamento do processo dele e cessa essas ligações constantes no seu escritório. appdoadvogado.online aqui embaixo. E para você que está buscando ingressar no mercado de trabalho com um curso superior, a Faculdade Delta está com as inscrições abertas para o vestibular. Acesse o link aqui também, Faculdade Delta, e se inscreva no melhor vestibular do estado de Goiás. Doutor, só falou um pouco aqui sobre a busca da especialização do médico, está sempre em congressos e buscando o estudo, e sabemos todos, é de conhecimento comum, que médico não para de estudar, assim também como os bons profissionais de todas as áreas, né? Seja na advocacia, seja na engenharia, aquele profissional que se dedica de fato, ele está sempre se atualizando e buscando o seu conhecimento. Sim. E a gente vê que a medicina ela tem tido um avanço muito significativo com tecnologias para poder atender ao paciente.
Eu, por exemplo, há pouco tempo atrás, quando eu tinha 12 anos de idade, tão pouquinho tempo, eu fiz cirurgia de apendicite e tive que retirar, né, o apendicite, e naquela época já foi a cirurgia com apenas 3 cortezinhos, a cirurgia que era chamada a laser, eu não sei se é esse tipo de termo que utiliza, mas que eu me recordo quando era criança, era isso, e ele já tinha, há pouco tempo, que tinha cessado aquelas cirurgias de abrir todo o paciente, a não ser que seja um caso de apendicite suporado, né? Isso, mas era por vídeo e é uma cirurgia menos invasiva. Menos invasiva, isso. E a medicina para a cirurgia plástica. Como que tem sido essas novas tecnologias? De que forma que tem acontecido? São cirurgias por vídeo, ou nem em todo caso? E de que forma que isso pode trazer uma segurança para o paciente e um melhor trabalho para o profissional? Certo. A tecnologia, como você mesmo mencionou, ela contribui muito na medicina. Na cirurgia plástica não é diferente, né? Uma das áreas que a gente aborda, né, o nosso foco também, contorno corporal, a cirurgia de lipoescultura, por exemplo. É uma cirurgia que avançou muito, né? O Brasil é de conhecimento no mundo, o Brasil é um destaque no mundo na área de cirurgia plástica e principalmente na área de lipoescultura, né? E a lipo, ela sofreu alterações, mudanças e melhorias assim, radicais nos últimos anos, como por exemplo, além da lipo que a gente retira a gordura, faz todo um trabalho no paciente de melhoria do seu contorno corporal. Existe hoje um tratamento da flacidez de pele através de aparelhos que a gente aplica após realizar a retirada de gordura. O paciente que tem a pele flácida, como por exemplo, né, pacientes que oscilaram muito o peso, ou mulheres que passaram pelo processo da maternidade e gestação, né, que o corpo muda bastante, sofre influências hormonais. Então tem um ganho de flacidez e hoje existe melhorias para isso através de tecnologia, aparelhos como o Ergoplasma e Morpheus, que vão melhorar e dar uma retração de pele para esse paciente que ele não tinha antes. Então, além de retirar a gordura, a gente trabalha nessa pele e vai melhorar o resultado dessa lipo, entre outras situações, como por exemplo remodelamento costal, que é uma cirurgia que a gente deixa a cintura um pouquinho mais fininha, enxertos guiados por ultrassom, enxertos numa lipo de alta definição, que a gente utiliza ultrassom. Então a tecnologia, por exemplo, no glúteo. No glúteo não, porque são enxertos intramusculares, mas enxertos de definição corporal, guiados por ultrassom, em que a gente realiza com bastante segurança esse procedimento para aumentar a definição do paciente, nesse caso de uma lipo de alta definição. No exemplo glúteo, de um homem, por exemplo, que quer aumentar o peito, é isso? Isso, por exemplo, um homem que faz atividade física, está no seu peso adequado, está em condições de saúde, mas não consegue se livrar, por exemplo, não tem uma definição legal aqui da região do abdômen, os gominhos, né, que muita gente busca aí, tem uma definição legal, região peitoral também não destaca, então a gente faz um trabalho no entorno dessa região, tirando a gordurinha, melhorando a definição, e também pode-se colocar, fazer esse enxerto de gordura nos músculos para volumizar, não só colocar a gordurinha no músculo, parte será absorvida, mas também parte que está ali, já tem estudos, que tem células-tronco que vão estimular esse paciente mediante atividade física após aí a cirurgia, vão melhorar até mesmo o volume muscular do paciente naquela região. Até a pergunta que eu ia fazer nesse ponto, desculpa até te interromper, te cortar aí. Sem problemas, para tá interessante. Interessante, porque ao pensar em colocar um pouco de gordura, vamos colocar no peito, e esse paciente que ele faz a academia, que ele faz a musculação, a curiosidade que me veio é o seguinte: essa gordura não vai ser eliminada e novamente tirar, reduzir o peito desse paciente? Ela vai diminuir, mas como eu disse, essa gordura que a gente tira, né, já tem estudos que falam que ali tem célula-tronco, né, ou seja, são células que ainda não se diferenciaram, ela não virou nem gordura, nem músculo, nem osso, por exemplo, né? Mas mediante o local que ela está, ela vai ser estimulada por fatores locais ali, a se diferenciar, a virar aquela célula que ela está ali na região. Então já tem estudo sobre isso, que o paciente que, logicamente, né, esse tipo de cirurgia é indicado para um paciente específico, não é qualquer paciente. Se a pessoa já não tem esse estilo de vida, não é indicado essa lipo de alta definição. Mas se já tem essa prática, né, você coloca essa gordura,
Parte dela, como eu disse, é absorvida, mas parte vai ficar ali para ajudar um estímulo mediante atividade física e estímulos locais ao paciente ganhar até mesmo massa muscular. Certo. Então isso Esse é interessante. estímulo faz com que a célula tronco ela se torne células musculares. Isso é interessante porque o paciente vai ter o ganho muscular dele próprio e também o principal, que é o destaque da definição muscular, que a gente não consegue muitas vezes só com atividade física zerar essa gordura da região ali no local que você quer para definir o seu músculo naquela região. Exemplo disso também, músculos do braço, ombro, peitoral, região abdominal, né, que são os principais no paciente masculino. Bacana. Então, inclusive, isso me surge até uma outra dúvida, outra pergunta, que é sobre, não no intuito de incentivar a cirurgia, ou mesmo que seja incentivar, mas atualmente há as preferências, têm surgido as preferências e buscas pela cirurgia, os tipos de cirurgia, e comparado isso à década passada, o que mudou de lá para cá, dessas preferências do paciente ao tipo de cirurgia plástica? Certo. As cirurgias mais procuradas, né, isso já tem algum tempo, são a lipoescultura, né, é fácil perceber isso porque todo mundo quer melhorar alguma coisa no seu contorno corporal. E como eu disse, né, por mais que a pessoa às vezes esteja magra ali, tem alguma região que você tem uma gordura localizada que não sai, não existe um exercício que só queima gordura aqui nessa região, é muito complicado. Tem pessoas que conseguem alcançar isso, mas mediante muito exercício, uma dieta ali que você vai baixar muito o seu percentual de gordura, o que para muitos não é acessível nesse ponto de vista, né? Então a cirurgia de lipo vai ajudar nesse ponto. Outra cirurgia que sempre muito procurada é a prótese de mama, né? A prótese de mama, a prótese de silicone que a gente utiliza para melhorar a autoestima da região mamária da mulher, é uma cirurgia muito procurada. O que vem mudado em aspectos, como você ressaltou, da busca pela cirurgia, por exemplo, a lipo de definição cada vez mais procurada, porque antes a gente fazia uma lipoescultura simplesmente para tirar a gordurinha de alguns locais, melhorava o contorno, mas não se pensava muito numa melhora do contorno com vistas a uma definição do corpo, né? Não deixava, por exemplo, a região abdominal uma parte mais retinha, deixava a paciente cinturada, mas hoje, além disso, a gente faz essa definição mostrando intersecções musculares e deixando a paciente mais estimulada a olhar no espelho e se sentir com um corpo bacana, não só um contorno melhorado, mas também um corpo mais atlético, tanto mulheres quanto homens. Em relação à prótese, o perfil até de estética da mama mudou bastante. Antes se buscava muito mamas grandes, maiores, próteses muito grandes, e hoje as mulheres estão buscando próteses menores, um resultado um pouco mais natural. Então isso é uma coisa que a gente vê uma tendência cada vez maior na busca pela cirurgia. Outras cirurgias buscadas que tem aumentado muito a procura, por exemplo, cirurgia de nariz, a rinoplastia, né? Teve o advento em 2020, né, da pandemia do Covid, então as pessoas também passaram a se olhar mais, né, ficar mais em casa, aparecer mais diante das câmeras, né, fazer reuniões ali de trabalho online. As pessoas passaram a fazer mais filmagens do próprio rosto, então passaram também a notar mais questões, principalmente no rosto e no nariz. Então isso aumentou, né, influenciou um evento social que impactou muito nesse aumento de busca de procedimentos na face e também na rinoplastia. Então é algo também que mudou bastante e sofreu essa influência social aí. Bastante curioso isso. Parece que as pessoas então antes não estavam se vendo. Exatamente. Ou pelo menos elas não estavam vendo as suas imperfeições. Mudou bastante e assim, tudo que acontece aí fora influencia também, né? Como você falou, perfis, padrões estéticos, né? Se hoje em dia as mulheres também, até que aparecem na mídia, né, famosos, eles têm uma busca cada vez mais de um corpo mais slim, de um corpo mais natural, né? As mulheres também, a questão das mamas. Então isso também influencia, as pessoas passam a falar assim, realmente eu acho mais bonito também, né? Fica uma coisa mais natural, enfim, isso influencia também na cirurgia plástica. E quanto aos conselhos práticos que o senhor daria para a pessoa que está buscando agora fazer uma cirurgia plástica, a buscar o profissional,
e buscar o tipo de cirurgia, mas buscar o profissional. É sobre esses riscos que a gente falou lá no começo do nosso bate-papo. Como que a pessoa pode buscar, onde que ela se orienta sobre aquela pessoa que divulgou, que faz uma cirurgia plástica, identificar se de fato ela tem uma especialização, se ela está adequada, se ela tem autorização para poder exercer esse tipo de atividade. Certo, gente, muito importante. Numa era de rede social, né, a gente precisa saber usar bem, né, a rede social, que veio com uma melhoria, veio para ajudar. Porém, muita gente se confunde, né, se enrola nessa questão, porque busca profissionais somente por uma rede social, somente por fotos na rede social. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque a principal rede social usada hoje, né, o Instagram, por exemplo, a gente usa como um meio de divulgação, é muito importante, pois atinge muitas pessoas, né? É importante a gente fazer essa divulgação do nosso trabalho, mas além do Instagram você precisa conhecer o seu profissional, conhecer outras pessoas, né? Buscar pacientes também que já passaram por procedimentos similares, conversar com essas pessoas é muito importante, buscar informações sobre a capacitação profissional desse especialista, né? Isso é importante, você tem que pesquisar nos sites das sociedades, por exemplo, no caso do médico, no CREMEGO, no caso do especialista em cirurgia plástica, né, na SBCP, que é a Sociedade de Cirurgia Plástica. Ali você vai ver se o seu profissional tem aquela capacitação, tem a especialização para fazer o que ele está fazendo, né? Então é importante ir além das fotos de rede social, você buscar informações que vão respaldar aquilo que a gente está falando na rede social. Inclusive, então, agora, para quem está nos assistindo, até porque o nosso tempo já está encerrando, doutor, já de antemão te agradeço a sua participação. Foi um prazer. O seu bate-papo. Deixa aqui, para quem está nos assistindo, as informações de onde as pessoas podem te encontrar e conhecer um pouco mais do seu trabalho, saber sobre a origem, saber as suas especializações, os seus registros para poder exercer essa atividade e conhecer um pouco mais, tirar dúvidas, se você tiver um canal de comunicação em que você tira essas dúvidas dos pacientes e também deixar um recado aí para quem está nos assistindo, na verdade já deixou vários aqui, né? Várias orientações, mas deixar de repente um recado para quem está nos assistindo com os cuidados e a busca pela melhora ou pela beleza ou pela autoestima para ter uma vida de mais qualidade. E muitíssimo obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço, muito prazer, né? Como eu falei, é muito importante, a gente estava falando isso aqui antes de entrar aqui no ar, né, nesse podcast, a gente trabalhar com aquilo que a gente ama, né? Eu faço aquilo que eu amo, que é a medicina, e trabalho naquilo que eu adoro, sou apaixonado, que é a cirurgia plástica, porque, como eu falei, a gente trabalha com a parte da saúde do paciente, ajuda muito esse paciente, muitas vezes conversando, passando orientações para a pessoa se cuidar mais. Muitas vezes o paciente passa numa consulta e ele não faz a cirurgia, entendeu? Isso pode acontecer, mas o fato dele ter passado ali, conversado com você, você dá um start, você fala para a pessoa, ó, você precisa melhorar isso, mudar aquilo, ressalta para a pessoa a importância, né? Porque muitas vezes tá todo mundo ali no mundo de hoje ligado no automático e esquece cuida de tanta coisa, cuida das pessoas ao redor, cuida dos filhos, cuida da família e não olha para si, né? O autocuidado ele é muito importante, porque quando você deixa de se cuidar, você está prejudicando as pessoas ao redor, porque em algum momento, talvez mais cedo do que seria necessário, elas podem não ter você na sua potencialidade e tudo que você pode entregar. Então isso é algo de ruim que você está fazendo por você mesmo. E o que eu tenho de orientação é que você, como a gente já comentou aqui, busque profissionais gabaritados, profissionais dedicados, né, que fazem o que fazem também com amor, com dedicação. Cirurgia plástica não é só operar o paciente e virar as costas, né? É uma cirurgia que a gente casa com o paciente, né? A gente cria um relacionamento e leva esse relacionamento por muito tempo, porque a gente passa a fazer parte da história da vida dessa pessoa. Então, os cuidados com esse paciente também, a forma que você se relaciona, você precisa conversar também com pacientes que já passaram por cirurgia com esse profissional, com a equipe, porque você vai ter ideia também de como vai ser esse cuidado depois da cirurgia, né?
Tem paciente que às vezes reclama, fiz a cirurgia, depois o cirurgião me abandonou, não cuidou, enfim. Então, a cirurgia é só o primeiro passo, né? Inicia-se um processo, faça a cirurgia e depois da cirurgia você precisa de um cuidado contínuo e esse paciente vai estar sempre por perto. Então, busque profissionais que não só façam cirurgia e façam bem feito, mas que façam por amor e também se dedique a você, paciente, tá? Os canais que a gente usa, os mais importantes de informação, o Instagram, que é uma rede que a gente divulga bastante, estamos aí também investindo para expandir e para o YouTube e outras redes para atingir mais gente, porque isso aqui é muito importante, né? Canais de comunicação para informar você a cuidar da sua saúde, né? Às vezes você está me acompanhando, está assistindo aí, não está necessariamente geograficamente aqui tão perto, mas através da internet você está tendo acesso a informações, você pode aí buscar um profissional na sua região, pode vir aqui também, né, realizar a cirurgia conosco, atuamos também muito e ajudamos muito pacientes de outros locais que vêm através da internet nos procurar. Então a gente consegue ajudar muita gente de várias formas. Busque nas redes sociais, né? A gente está lá no Instagram, dr.randermoura, pode buscar aí no seu Instagram e nos seguir. Ali a gente informa bastante, diariamente a gente está postando dúvidas, informações sobre cirurgia plástica. Eu sou muito aberto, eu gosto de comunicar, de estar muito perto dos pacientes. A rede social nos aproxima muito das pessoas, isso é muito interessante, gosto muito disso, né? A gente deixou aqui também sites, né, de órgãos regulamentadores nessa parte médica, na parte da cirurgia plástica. Então a gente se dedica, entrega bastante. Nosso foco é cirurgia estética, cirurgias do contorno corporal. Atuamos também na área de cirurgias reparadoras, tá? Então o que eu tenho para dizer é isso, agradecer pela oportunidade, estar aqui participando desse podcast e informando aos pacientes, né, as melhores formas e mais seguras de buscar realizar um sonho. É um prazer, tá bom? Nós que agradecemos, doutor. Obrigado demais. E já fica aqui estendido um convite para um outro bate-papo sobre o assunto. A gente tem trazido aqui bastante conteúdo nessa área da medicina, da saúde, do cuidado, e já fica estendido o convite para outra participação. Ótimo, já está aceito, fica aí só aguardando a data. Obrigado. Então, esse foi o ponto de vista do Dr. Rander Moura. Obrigado pela audiência de sempre. Obrigado aqui pelo carinho que vocês têm conosco no nosso canal. Deixa aqui no nosso comentário o seu ponto de vista, curta o nosso vídeo, compartilhe e se inscreva também no nosso canal do YouTube. Acesse nossas redes sociais, Boletim Goiás em todas as redes sociais, a rede social da nossa parceira, a TC Multimídia, e para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. O corpo nos permite habitar no mundo, mas também é um campo de luta. Simone de Beauvoir. Até mais e uma boa noite.